Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos chegando aqui para darmos início a mais um podcast. E como sempre, trazendo para você e para sua família algo muito especial. No podcast de hoje, nós iremos falar sobre uma transformação de vida, uma mudança, uma renúncia, uma vida de relacionamento com Deus. Eu quero que você fique ligadinho conosco e também nos ajude a divulgar o nosso canal, compartilhando com seus amigos e familiares o link desta entrevista e com certeza, além de você ser abençoado, você também vai ajudar alguém a ser abençoado. O meu entrevistado de hoje, ele tem 47 anos de vida, ele é casado com Adriana Correia, pai de uma moça linda por nome de Nicole. Ele é missionário e aguarda um campo para trabalhar. O nome dele é Rodrigo Chagas Fabrício. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação de estar aqui, o senhor me chamar para esse podcast. Eu estou até meio nervoso, que é a primeira vez que eu estou presente em câmeras, né, de gravação, mas eu estou muito satisfeito de estar aqui e honrado por o senhor me convidar. Rodrigo, a honra é toda nossa, pode ficar tranquilo, que você é um homem de Deus, que tem muita credibilidade em nosso coração, e vai ser uma honra conversar com você aqui. O nosso povo sabe mais um pouco da sua história. Quando eu disse que ele aguarda um campo para trabalhar, no final dessa entrevista você vai entender por que ele aguarda um campo para trabalhar. Mas a nossa conversa aqui será muito produtiva, prazerosa, e nós vamos falar um pouquinho do Rodrigo ainda quando chegou na igreja. O Rodrigo veio para a igreja há anos atrás e não imaginava, acredito eu, que um dia você estaria na fila de Deus para enfrentar, para viver, para desbravar um campo missionário. Quando você veio, você ainda trabalhava, tinha sua vida profissional, você é um homem dotado de muita sabedoria, né, profissional, um homem que cozinha muito bem. Amém. Um homem que tem um coração muito voltado para servir as pessoas. Rodrigo, como que você hoje, olhando para trás, consegue ver a sua vida antes e a sua vida hoje? Você imaginava que um dia você largaria tudo e iria para um campo missionário fazer a obra de Deus? Não, de jeito algum. A minha vida, assim, ela deu uma virada de chave. Modificou minha vida completa, né? Que eu tinha uma vida de trabalho, de carteira assinada, e quando Deus falou comigo de largar tudo e ir para fazer missão, aí foi um baque na minha vida, né? Mas quando Deus chama a gente não pode negar o chamado. E Deus falou comigo até no monte, que eu ia toda sexta-feira no monte. Fiquei mais de 2 anos sem toda sexta-feira ir no monte orar e buscar a Deus. Mas eu não tinha uma intenção específica de buscar, queria mais de Deus, cada vez mais de Deus. E nessa experiência minha de ir ao monte, Deus foi falando comigo, foi me conduzindo para onde hoje eu estou. Ótimo. E outra coisa, você chegou a trabalhar em 2 serviços, né? Cheguei a trabalhar. Trabalhava em 2 serviços, de repente foi gerando esse relacionamento, e houve também no seu coração o desejo de largar tudo e ir embora para uma escola missionária. Você consegue digerir isso dentro de você, esse desligamento da vida profissional e ir embora para uma escola missionária, largar sua casa, morar dentro de uma kitnet, servir outros alunos, isso junto com a sua esposa, né, Adriana, que eu quero mandar um abraço para você, viu, Adri?
e ficar um ano fora da sua casa, dentro de uma escola, estudando, aprendendo, levantando de madrugada, porque ele tem uns candelabros de oração, tem uns propósitos de jejum. Como que foi esse um ano dentro da MCM? Foi diferenciado. É uma rotina que você passa a ter diária, né? Então, lá a gente tinha um horário de acordar, o horário da gente já estar no quarto. Então, era regras, por exemplo, para você sair da escola, você tinha que avisar com quem que você estava saindo, não podia sair sozinho. Então, devido à responsabilidade do diretor, a gente tinha que relatar com quem que estava saindo e não podia sair sozinho. Eram as regras que tinha da escola. E morar numa kitnet minúscula, né? É um desafio grande, porque você mora numa casa grande, o meu quarto era maior do que a minha kitnet. O meu quarto hoje é maior da sua casa. Da minha casa é maior do que a kitnet que eu morava. E a kitnet tinha quarto, cozinha, banheiro e tudo, né? Tudo junto. É um cômodo só. Só o banheiro que é separado. E você viveu lá por um ano junto com a sua esposa e participando com mais vários alunos do Brasil, né? Do Brasil. Porque, na verdade, Rodrigo, é muito fácil as pessoas talvez olhar e falar assim, eu queria uma vida dessa. Mas o processo para chegar nesse ponto aqui, de estar esperando uma nação, nós sabemos que ele o processo é doído, e que às vezes Deus não fala com a gente, aí a gente fica na expectativa, né, de, não, Deus vai falar. E ser buscando e tendo as suas busca com Deus, e Deus não acabar a particularidade e Deus não falar com você. Então, a gente está esperando em Deus, né? E dentro da escola ali você fazia de tudo? Tudo. Porque, lá, na verdade... Lá eu trabalhava na parte de logística lá, né? Então, a parte de compras para toda a escola era feito por mim. Por mim mais dois alunos. Os primeiros 6 meses, depois ficou só eu e um aluno. Ou seja, trabalhar na logística de uma escola missionária é algo muito também intenso, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Quando às vezes, por exemplo, eu terminava, tinha as rotinas, né? Que o horário da gente acordar, ler a Bíblia. E depois de ler a Bíblia, a gente tinha o horário de oração. Depois de oração, a gente tinha os estudos, que ficava a parte da tarde inteira. E eu, além de eu ter essas partes tudo, ainda eu tinha de noite ainda fazer as compras, acordar de madrugada para fazer compras. Você chegou a trabalhar na cozinha também? Também. Porque você é um fera na cozinha, né, Rodrigo? E cozinhar ali naquele intuito, naquela escola, porque café da manhã, almoço, café da tarde, janta, não é fácil, né? Você cozinhar para tanta gente, fazer tanta coisa, mas ao mesmo tempo é muito importante porque a gente não sabe o que vai encontrar no campo missionário. Isso. Rodrigo, e outra coisa, quando você estava na escola, você já tinha uma nação queimando no seu coração para ir, ou você e a Adriana estava aqui? Depois eu quero gravar um podcast com você e com a Adriana, mas quero fazer essa pergunta. Você já tinha uma nação para ir, ou estava ali somente mesmo sendo ministrado para aprender e estar à disposição de Deus? A gente, no início, a gente teve uma nação que Deus falou com a gente. Falou assim, a gente específico mais com a minha esposa, né? Falou com a minha esposa e um dia falou com a minha filha, em sonho. Uhum. Mas só que, devido a você estar na escola missionária, você acaba aprendendo muitas sobre as nações o seguinte, por exemplo, às vezes Deus fala com você que você vai para tal nação, mas teve pessoas que eu tive contato lá que já é um missionário de campo, que já está há muitos anos no campo, que Deus falou há 20 anos atrás que eles iam para tal nação. Hoje, depois de 20 anos, que eles estão indo para a nação que Deus falou. E por isso que a gente
ainda passamos mais a orar mais intenso e buscar um lugar certo mesmo, que a gente vai agora, a nação. Na verdade, essa prova do tempo, né? A prova do tempo, porque quando o aluno ele vai para a escola, eu já presenciei isso 17 anos, fazendo parte aqui da MCM, o aluno vai para a escola, ele vai na eminência de conquistar o mundo, né? E quando ele chega dentro de uma escola, ele tem aquela realidade. Existe uma realidade, né? Existe uma expectativa, existe uma realidade, e ali vocês deparam com as dificuldades da missão, as dificuldades do dia a dia, as dificuldades da nação, porque não é só ir para uma nação, né, Rodrigo? A dificuldade da cobrança. Da convivência. Da convivência, porque vive em comunidade, né? Em comunidade. Quantos alunos que conviveu com você ali? Aos primeiros 6 meses foi 53 alunos. No mesmo ambiente? No mesmo ambiente. Frequentando a mesma cozinha, o mesmo banheiro, o mesmo refeitório. Isso. Só era separado, por exemplo, eu e minha esposa, né? Eu e minha esposa tinha kitnet separado, mas a pessoa que era solteira, ela era separado. Tinha o dormitório masculino e o dormitório feminino separado, para quem não é casado. Aí eu acho que a convivência já era pior. Por mais que a gente tivesse numa kitnet pequena, a gente estava isolado, separado do resto do povo. Agora não, o masculino, por exemplo, era 4 quartos com um monte de homem em cada quarto. E nesse um ano ali, você também participou do encontro de pastores, do encontro profético. Profético, isso. E também do intensivo. Também. São datas mais específicas que vocês, como alunos, trabalham muito mais, hein? Muito mais. É muito intenso. Porque chegar no intensivo, no encontro profético, por exemplo, que acontece todo mês de abril, e ver toda aquela organização no carreiródromo, bandeiras, cadeiras, as lojas, chegar e ver tudo muito perfeito é bom, mas saber como que foi o processo para chegar daquele jeito ali. Nossa, é muito corrido. Porque eu acho que é uma época que vocês, como aluno, mais trabalham. Por exemplo, na parte do encontro profético, nossa, foi a época que eu mais trabalhei, porque era muita coisa. Eu tinha que ir de caminhonete muitas vezes, às vezes levar pallet, por exemplo, que às vezes acontece na época do encontro profético, dá muita chuva. Aí, por exemplo, só de pallet que eu levei para lá foi um monte, para não ter perigo de inundar as barracas. Então, só de viagem de pallet lá, eu devo ter dado mais de umas 30, 40 viagens no dia. Um dia. Carregando, descarregando, carregando e descarregando. Mas eu acho isso muito importante porque, na verdade, existe também um número de pessoas que se inscrevem para o campo missionário e quando vai para o campo missionário, ali ele frustra. Porque o campo missionário ele não é brinquedo. Não. O campo missionário você vai lidar com principados, potestades, cultura, temperatura, alimento diferente, trabalho. E eu sei que dentro da escola vocês fazem tudo isso, né? Tem trabalho braçal, tem trabalho do dia a dia, tem um momento que é o principal, que é o relacionamento com Deus. Porque então, sem uma preparação, não, Deus falou comigo. Ok, Deus falou com você. Né? A pessoa sempre fala isso. Mas se não houver um preparo, vem a frustração. Dentro da escola, você conheceu alguém que passou por esse processo, frustrou, não viveu aquilo que pensava que era? O problema maior é o pós-escola. Porque quando você está num ambiente que todo mundo jejua, todo mundo tem as práticas espirituais de ler a Bíblia todos os dias, de intensas orações, tem a parte que a gente vai para um candelabro, que uma parte separada que a gente vai para oração. Aí é turnos. Você fica aí, por exemplo, às 3 horas da manhã, você tem que acordar às 3 horas da manhã para você ir lá orar.
E vai variando o negócio. Quando você está assim, é mais fácil. O problema é o depois da escola. Porque você permanecer em Deus sozinho, aí é só você e Deus. Na escola, não. Na escola, ela te incentiva. Você vendo a pessoa buscar em Deus, você vai ser mais intenso. Tem como se diz assim, ó, o poder da influência, né? Um está buscando, o outro está buscando, tem um propósito, tem a direção, tem a disciplina. E esse um ano passou, e o Rodrigo hoje está aqui como obreiro local da igreja, aguardando no Senhor um campo. E uma das coisas que eu quero muito abordar com você é sobre as suas práticas de jejum, que é algo que sempre me conquistou, me motivou, me emocionou, porque nós sabemos que um jejum, ele não é fácil por natureza, né? O jejum não é fácil por natureza. Nós temos essa tendência de dificuldade de jejuar, que fala de renúncia, fala de vontades e assim por diante. E você tem essa, eu vou dizer aqui o termo, mas não é isso, você tem uma facilidade para jejuar. Essa prática começou na escola ou antes da escola você já gostava de jejuar? Antes da escola. Quando eu entrei na Fé e Milagres, eu me converti na Igreja Batista, né? A tradicional e a Fé e Milagres, ela é mais pentecostal, né? Então, para mim foi novo de eu entrar na Fé e Milagre, porque... Isso há quantos anos atrás? Isso há 7 anos atrás. Vai fazer 7 anos agora em junho. Junho agora faz 7 anos que eu entrei na Fé e Milagres. E na igreja tradicional, você não vê glória a Deus, você não vê a pessoa exaltar a Deus. Então é aquela coisa mais mecânica, você tem muita palavra, mas é uma parte mais mecânica. E quando eu fui para Fé e Milagre, foi um despertar. Um despertar, que às vezes na igreja que eu estava, eu começava a sentir a presença de Deus, chorava, e eu olhava para as pessoas e não via isso nas pessoas. Você via as pessoas mais mecânicas. Então, eu me incomodava com aquilo. E quando eu conheci a Fé e Milagres, foi assim, um despertar tremendo em tudo. Deus começou a me tocar de fazer práticas de jejum, que eu nunca tinha jejuado. E foi assim, espontâneo. Sem ninguém falar, sem ninguém tocar no assunto. Deus foi me constrangendo a fazer jejum. Primeiro comecei a jejum parciais, tirar um tipo de alimento, igual o jejum de Daniel. Mas assim, cheguei a fazer um jejum de Daniel, por exemplo, no início até de 1 ano. De 1 ano inteiro. Todos os dias comendo fruta, verdura, legumes. Cheguei a perder muito peso, né, nessa época. Aí Deus foi me despertando. Quando Deus falou comigo, uma vez num monte, que toda sexta-feira eu ia, Deus falou comigo sobre isso, jejum. Que um dia eu ia conseguir fazer 30 dias de jejum, e na água. E aos poucos eu fui me treinando fazer jejum de 1 dia, de 3 dias, de 5, e fui tentando cada vez mais até chegar no jejum de 30 dias. O seu primeiro longo jejum foi quantos dias? Que você, nossa, jejuei tantos dias, 5, 6? O primeiro foi de um dia. Um dia, 24 horas, 24 horas. Na água. Na água. Eu quero ressaltar a você que nos assiste, que quando nós estamos falando da prática do jejum, nós estamos falando da prática do jejum espiritual. Nós não estamos falando de um jejum intermitente para você treinar na academia, para você perder peso, ter o corpo desejado. Não.
E também não estou dizendo que o jejum intermitente é errado, né? Nós estamos falando das práticas espirituais que a Bíblia menciona constantemente sobre jejum e oração, né? Jesus, certa vez, ele foi abordado por um pai que tinha um filho doente, e esse menino, ninguém conseguia resolver o problema dele, os discípulos não conseguiram, e Jesus expulsa então a enfermidade daquele menino. E os discípulos abordam Jesus dizendo: mestre, nós não conseguimos ajudar, como o Senhor conseguiu isso? E foi essa casta de demônios, ela não sai senão jejum e oração. Então nós estamos falando desse jejum que te santifica, que te aproxima de Deus, que vai crucificar a sua natureza carnal, né? Então, Rodrigo, você fez um dia, foi um recorde, né? E depois o próximo jejum foi quantos dias? Depois foi 3 dias que eu fiz. Na água. Na água. Rodrigo, meu primeiro longo jejum foram 7 dias. Eu fiquei excluso da cidade, fui para um sítio, na época onde nós orávamos, no Dr. João, meu irmão, e ali tinha mais alguns obreiros comigo. E eu fiquei 7 dias na água. Para mim, naquele tempo, foi uma loucura. 7 dias. E eu me lembro que nós estávamos jejuando e depois nós teríamos uma semana direta, consecutiva de cultos. Eu coloquei um outdoor de frente ao antigo Fórum Municipal Olímpio Borges, na José de Santana, com Getúlio Vargas, fazendo um convite para a cidade. Eu estava convidando pessoas para irem aos cultos, conforme muitas igrejas fazem. E ali nós convidamos enfermos, todo tipo de pessoas. E nesses 7 dias de culto consecutivos pós-jejum, foram 7 dias de milagres. Amém. O que eu mais senti nos meus 7 dias na água? O meu emocional. Aquele desejo de comer. Você começa a criar receitas. Nos seus jejuns, você também passa por isso? No final passo. No final passo. Às vezes as pessoas pensam que no jejum você vai operar milagres, que Deus vai fazer um mover na sua vida. Mas eu acho, isso é a minha impressão minha, que quando o jejum ele começa a ter, acontecer o processo de você ter santificado é depois, pós o jejum. Pós-jejum. Porque no início, por exemplo, quando você vai fazer jejum, às vezes você fica irritado, mas assim, a carne, ela grita. A nossa carne grita. No início, principalmente até os 3 primeiros dias, a gente dá aquela fome terrível. Depois do 3º para o 4º dia, você já começa a já não sentir mais fome. Aí já a fome já. O problema maior, às vezes mais com um certo tempo, às vezes é fraqueza, né? Às vezes começa a dar fraqueza. Mas depois que você termina o jejum, você fica muito mais suscetível ao Espírito Santo. É um desafio o jejum. Você fez um dia, depois fez 3 dias e depois? 3 dias, depois eu fiz 7. 7 dias. 7, depois do 7 eu fui para 10 dias. Dos 10 eu fui para 14 dias. Dos 14 eu fui para 21 dias. Tá, 21 dias. Para um homem natural, 21 dias é loucura sem comida. Tem gente que... Para uma pessoa mais de idade avançada, como minha mãe, outras pessoas mais velhas do que nós, elas não conseguem aceitar, entender que um ser humano consegue ficar esse tanto de dias sem comer. E hoje em dia é muito comum as pessoas também falarem: não, eu não consigo jejuar porque minha cabeça dói. Não, porque eu tomo remédio.
não, por isso, por aquilo outro. Mas quando você fez esse jejum de 21 dias, nós sabemos que você trabalhou o corpo, alma e espírito. Qual foi o seu nível de sensibilidade para ouvir o Espírito Santo? O Espírito Santo ministra na gente praticamente o tempo todo. Quando você vai, às vezes, ler a Bíblia, tem coisas que, às vezes, por exemplo, se você não tivesse jejum, às vezes você nem via na Bíblia. Você fala, mano, parece que não era essa forma que estava escrito. Então, Deus começa a ministrar no espírito da gente mais constantemente. Porque a carne nossa já está começando a ser morta. E o espírito começa a predominar. Então, a sensibilidade da gente ouvir, às vezes você ouvir uma palavra, às vezes uma palavra que a pessoa te dá, você vê Deus falando com você. Isso é nitidamente. Às vezes você vai ver, você está num culto, que às vezes a palavra que você fala, não, essa palavra é para mim, Deus está falando comigo agora. Você começa a chorar, você começa a sentir a presença de Deus. Isso é mais constante. O discernimento fica maior. Fica bem maior. E nesses 21 dias, automaticamente, o corpo sente, né, Rodrigo? Sente. E você lembra quantos quilos você perdeu? Já perdi até, no início, 10, 15 quilos, até 20 quilos. O máximo do eu perdi. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui que eu não estou, juntamente com o Rodrigo, incentivando você a fazer um jejum para perder peso. Todo jejum espiritual, ele é associado à oração, à leitura da palavra e a cultos a Deus. Nós não estamos incentivando ninguém a ficar sem comida. Nós estamos falando de uma experiência pessoal, né, que o próprio Espírito de Deus ministrou no Espírito dele e ele foi gradativamente jejuando. 1 dia, 3, 7, 10, 14, 21 dias. E depois de 21, se não me engano, você ficou 30. 21, depois eu fiquei 25. 25, depois eu fiz de 30 dias. 30 dias. Aí, 30 dias, quando eu chegava até nos 30 dias, eu dava vontade de fazer mais. Mas aí eu me recuava, porque Deus tinha falado comigo 30 dias. Até eu fazer escola. Quando eu estava na escola, eu tive uma palavra que a gente lê muito ela e não se atenta a ela. Que é a passagem quando Jesus se batiza, o Espírito Santo incomoda Jesus a ir ao deserto jejuar 40 dias. Aí eu tive uma palavra sobre essa. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi para o deserto ficar 40 dias de jejum. Uhum. E na Bíblia fala que ele teve fome. Então, no caso, ele absteve só da comida. Ele bebeu água. Uhum. Então, aí eu passei a ter a vontade de fazer os 40 dias. Aí eu tive esse discernimento. Porque o meu pós-escola, o que eu tive o discernimento? Eu vou começar o ministério agora, que eu vou pôr na ação. Então, eu vou fazer os 40 dias para ter o discernimento para mim ir e a nação que Deus vai falar comigo. Olha só, quando nós estamos jejuando, é muito real do nosso meio as pessoas nos receberem em casas com um café da manhã, um almoço. O mineiro, ele gosta de honrar, né? E como que foi para você conviver esses 30 dias só na água e visitar pessoas e frequentar ambientes e sentir o cheiro? Eu estou te fazendo perguntas básicas até para o nosso povo entender, né? Porque você não deixou de viver 30 dias sem comida, tomando água, mas você
fazia comida na sua casa, você visitava pessoas, você ia nos lugares da sua esposa e continuou comendo. Como que foi isso para você, essa convivência de renúncia no meio de pessoas levando uma vida normal? Já não é fácil, não. Vontade a gente tem, porque devido a você ficar de um jejum, o seu olfato, ele fica apurado. Então você sente cheio de comida a metros de distância. E fica muito forte, o cheiro fica muito forte. Assim, às vezes você sente até o gosto da comida. Não é fácil, não. A gente tem que controlar muito a mente. A mente da gente, a gente tem que ter uma prática assim, bem forte. Para a gente controlar a mente de não pensar na comida. E fisicamente, Rodrigo, ficou muito fraco? Porque eu sei que o último jejum, e daqui a pouco nós falaremos do último. No último jejum eu cheguei aqui, te fiz uma pergunta e você disse assim, não, fiz alguns exercícios, eu fiquei mais forte. Você fica fraco fisicamente num jejum de 30 dias ou você consegue lidar bem? Até nos 30 dias eu não tive fraqueza, não. Eu fui tranquilo. Teve o primeiro de 30 dias que eu fiz fazendo academia. Devido eu começar a buscar e não entender de jejum, eu comecei a ler a Bíblia, entender os tipos de jejum que tinha na época. Passei a buscar parte médica que hoje relata sobre como fazer jejum sem ferir nossa carne, sem ter prejudicar, né? Então, eu passei a fazer essa busca. E nessa busca eu fazendo, eu até fiquei sabendo sobre o Luciano Subirá. Comecei a entender, comecei a ver como ele começou a fazer os processos e tudo, e comecei a estudar sobre o jejum, antes de eu fazer esse processo todo desse jejum grande. E fui vendo que o jejum com atividade física era mais fácil. Esse de 30 dias que eu fiz na academia, parece que eu não sentia normal, fazia academia normal, como se eu estivesse comendo todo dia. E fiz tranquilamente esses 30 dias sem sentir cansado. Isso aí é um dom de Deus, isso é a graça de Deus sobre a sua vida. Claro que sobre a nossa também, mas falando de você, porque uma pessoa vai para a academia com base em nutricionista, você tem que fazer um pré-treino, depois um pós-treino, e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo outro. E nós estamos ouvindo aqui um homem que está falando que ficou 30 dias jejuando na água e praticando academia. Sabe o que é isso, queridos? A graça de Deus. A graça de Deus. Que Ele dá nesse campo do emocional. Toda hora a gente quer comer. E você menciona sobre o pastor Luciano Subirá, hoje é uma das maiores referências na área de jejum. Inclusive ele escreveu alguns livros, e um deles, um livro bem técnico, e eu aconselho, que chama A Cultura do Jejum. Né? Quantos jejuns de 30 dias você fez? Eu cheguei a fazer 3. 3 de 30. 3 de 30. E por fim, você fez o seu jejum de 40 dias. 40 dias. Só na água. E trabalhando. Trabalhar. E vivendo. Amém. E tendo sua vida em casa. E cozinhando para Adriana. E cozinhando para Adriana. E fazendo coisa gostosa para Adriana. Você não acha que sobe muito o nível de tentação quando você está ali no 35º dia no jejum e vai para a cozinha fazer algo para sua esposa? Nossa, muito difícil. No finalzinho desses 40 dias foi muito difícil. Os 4 últimos dias me deu uma fraqueza.
Aí me deu uma fraqueza mesmo. Fraqueza assim que... Eu falei, gente, nunca tinha acontecido assim, de eu sentir fraco desse ponto. E até então, eu tava tomando só água, né? Desses 40 dias. Aí eu conversei com o pastor da igreja, que até o Alan. Pastor Alan. Pastor Alan. Aí o pastor Alan, Rodrigo, Deus usou ele para conversar comigo. Desses 40 dias que você tá tomando o quê? Você tá fazendo jejum? Eu falei, tô só tomando uma água. Aí ele comentou comigo, falou assim, Rodrigo, você pode tomar uma água de coco. Uhum. Ele não vai quebrar seu jejum. Não quebra. Não vai quebrar seu jejum e vai te dar uma resistência maior. Porque a água de coco, ela tem muita vitamina. E foi dito e feito. Aí, no que ele falou para mim isso, eu tomei uns 3 dias água de coco. E nesses 3 dias que eu tomei essa água de coco, aí eu já comecei a ter mais força. Ânimo. Ânimo. Rodrigo, o que mais te marcou nesse jejum de 40 dias na água? A intensidade de Deus falar comigo. Comecei a ter visão, por exemplo, de fechar o olho, começar a orar, por exemplo, todos os dias eu orava no púlpito da igreja. Eu tirava o sapato, ia orar, ajoelhava e começava a orar. Às vezes, quando eu fechava os olhos, eu passei a ter muitas visões, desde o início desse jejum. E Deus, assim, mostrava assim, às vezes eu não tenho muito discernimento, às vezes, de visão. Mas Deus me mostrou muita coisa, muita visão que eu tive desse jejum de 40 dias. Foi o que mais te marcou? Foi o que mais me marcou. E no final do jejum, mais de 20 quilos perdidos. Mais de 20 quilos perdidos. Como que foi a sua alimentação pós-jejum? Porque, na verdade, a gente quer comer muita coisa. Mas quando eu jejuei 7 dias seguidos, vem várias receitas. Só que eu entendi que não podia ser o que eu queria. Teve uma vez que nós jejuamos 5 dias, mas que tempo. Também me faltava muita maturidade. Eu e mais 2 obreiros, 5 dias. E nós entregamos com a lasanha, e na época eu tomava refrigerante, uma lasanha e Coca-Cola. Rapaz, nós ficamos estirados no chão com cólica e passando mal, e muito mal. E você fez de 40 dias. Como que foi o pós-jejum, alimentação? Como que você começou a alimentar normal? O pós-jejum é mais complicado, porque o seu intestino, ele dá um reset, né? Que ele chega um ponto que ele para de funcionar. Depois de certo tempo, você não vai no banheiro mais. Então ele para de funcionar. A parte funcional dele é só absorção de água. Então para ir ao banheiro, você não vai mais. Então você tem que vigiar muito no pós-jejum. Porque quando eu fiz o de 30 dias, eu não tinha muito nessa parte vigiado na parte de voltar a comer. A primeira vez que eu fiz os 30 dias, eu comi comidas mais pesadas e eu tive que ir para o hospital. Meu intestino deu um problema bem grande mesmo, porque quanto tempo que eu não consumia e comer comida pesada. Agora, já nesses 40 dias, eu tive orientação da nutricionista, que eu podia comer uma coisa mais sopa, uma sopa bem ralinha mesmo. Mais para sentir o gosto. Só para sentir o gosto mesmo. Então, os 2 primeiros dias foi só sopa, bem rala mesmo. Você dá vontade de comer outras coisas, mas eu tive que me policiar nisso. Mas eu imagino que quando você faz uma sopa
bem temperadinha, também não pode ser forte o tempero, né? Não pode ter óleo, não pode ter óleo na primeira semana, você não pode colocar óleo em nada. E quando você toma aquela primeira colher de sopa, eu creio que já vem um... Nossa, parece que essas energias voltam tudo. E essa parte, eu nunca glorifiquei a Deus igual que foi a primeira colherada que eu dei de sopa. Olha pra você ver o que é às vezes você passar os 40 dias de abstinência de comida. Uma água rala, você comer parecendo que você está comendo a melhor coisa do mundo. E eu glorifiquei muito a Deus por o primeiro dia que eu comi. Já deu uma sustentada. Deu. A força voltou. O ânimo voltou. O Rodrigo voltou. Meu filho, eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você, falando sobre jejum, porque para mim você é uma das maiores referências de jejum que eu já convivi, né? Humanamente falando, já li alguns livros sobre jejum, como O Poder Secreto do Jejum e da Oração, daquele indiano Mahesh Chabada, onde ele faz vários jejuns de 40 dias, mas pessoalmente você é uma das pessoas de maior referencial para mim. Estive agora com o nosso pastor José Rodrigues, no monte, lá onde eles oram, e ali alguns homens estão fazendo jejum de 40 dias. Eles se abstêm para o monte, e você jejuou 40 dias convivendo, né? Convivendo. E hoje nós temos um missionário. Quando eu digo nós, eu estou falando em nome da MCM, pastor Ebim, você conheceu. Ele ficou 50 dias na água. Eu estive lá na cabana que ele ficou esses dias. É perceptível um ambiente diferente, né? E louvado seja Deus por isso, que Deus tem levantado homens e mulheres na nossa nação para jejuar em prol de um avivamento, em prol de um mover de Deus e assim por diante. E a pergunta que eu faço para a gente partir para o final é: quais são os próximos passos? Você pensa em manter essa pegada de 40 dias de jejum futuramente? Como que está isso dentro de você hoje? Esse ano eu fiz um propósito com Deus. Esse ano eu fiz um propósito que eu ia fazer 3 jejuns de 40 dias. Então eu tenho mais 2 para fazer. Então agora eu estou preparando já o psicológico, o corpo, para eu fazer mais outro de 40 dias agora. Em breve. Em breve. Em breve. Sabe o que é isso, queridos? Isso chama fé. Isso chama fé. Isso chama temor, entendimento de propósitos. O Rodrigo, junto com a missionária Adriana, eles estão esperando o sim de uma nação para eles irem embora do Brasil. Ou até mesmo dentro do Brasil, Deus é que vai falar conosco. Amém. Deus é que vai ministrar isso. Só porque quando você sai de um jejum de 40 dias, a primeira pretensão é: isso aqui eu não quero mais. Você vai fazer mais 2. Ou seja, em um ano de 365 dias, 120 dias seus foram na água. Nós terminamos um propósito aqui na igreja agora recentemente, de 21 dias. Dia sim, dia não. E teve pessoas que ficaram maravilhadas de conseguir jejuar. Então, Rodrigo, eu quero aqui te agradecer. Ao mesmo tempo, eu quero declarar sobre a sua vida que esta unção que Deus te deu, ela permaneça sobre você. Eu tenho certeza que aonde você e sua esposa pisar a planta dos pés, os frutos vão nascer, e que Deus possa te levar sempre além, a um nível mais profundo, e que outras pessoas também sejam despertadas para essa prática.
E com base nisso, eu quero te dar a liberdade de deixar aqui um conselho, uma palavra para os nossos seguidores, né, sobre a prática do jejum, o que você aconselha, o que você orienta, o que você incentiva, né, e assim por diante. Eu quero incentivar as pessoas a fazer jejum, porque se você quiser ouvir Deus, faça jejum. Porque desde o primeiro jejum que eu fiz, Deus falou muito comigo. E eu vi muitos milagres acontecer desses jejum que eu fiz. Independente de quantidade de vezes que você for fazer, você pode ter certeza que Deus vai falar com vocês. Hoje, eu estou na expectativa de ver aqueles milagres que aconteceram no tempo de Jesus e pouco tempo atrás. Eu quero ver pessoas serem curadas, pessoas que às vezes não têm uma perna, crescer a perna. Eu não quero só isso visivelmente. A minha intenção hoje do jejum é de ver esses milagres. Milagres que às vezes a gente pensa que às vezes não acontece mais. Às vezes a gente vê milagres de acontecer, milagres assim que tem muitos milagres que acontecem, mas assim, não é perceptível de ver. Eu quero ver aqueles milagres que na época de Jesus, porque na palavra de Deus fala que Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que ele. Sim. Então, por que até hoje a gente não está vendo isso? Eu quero ver isso. Amém. Eu quero ver isso. Ver uma pessoa que às vezes não tem um globo ocular. Igual aquela passagem que Jesus faz o barro e a pessoa faz aparecer o globo ocular. Eu quero ver isso. E eu creio que nós veremos isso. Amém. E isso é bíblico, o que ele está dizendo é bíblico. E nós vivemos um tempo, me perdoa cortar você aqui, Rodrigo, que as pessoas são tão naturais que já não creem mais nisso. Não. Mas nós cremos. Nós cremos. E nós veremos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filho, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te levar além. E que você continue nessa pegada. E nós vamos encerrar o nosso podcast recebendo a sua oração. Em nome do Senhor. Amém. Pai, colocamos aqui agora, meu Pai, nesse propósito, Pai. Que as pessoas possam entender o que é jejuar e buscar a sua presença, meu Pai. Que é um sacrifício, rasgar o coração diante do Senhor, meu Pai. Para nós vermos e fazer milagres e maravilhas. Que possa acontecer isso normal em toda a igreja, não só na nossa igreja. Que possa acontecer isso em todo o Brasil. Que milagres e maravilhas vão acontecer seguindo a Tua palavra, meu Pai. Que a Tua palavra é viva e eficaz. A ciência sempre comprova o que está na Bíblia. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Amém. Muito obrigado, Rodrigo. Amém. Deus te abençoe. Queridos, e assim nós estamos encerrando o podcast de hoje com uma aula sobre jejum. Aqui está um homem de Deus que tem esse manto de Deus. E você é o nosso convidado especial para participar das nossas programações. A Igreja Fé e Milagres se encontra aberta de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas. Aberta ao público, você pode vir ser atendido aqui pelo Rodrigo, pela missionária Adriana, pelo pastor Rodrigo. Você pode vir para orar, conversar com os missionários e assim por diante. Os nossos cultos semanais, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Siga-nos também no nosso Instagram, @Fé Milagres, Patos de Minas, Igreja Fé e Milagres, Avenida JK, 1132, bairro Cidade Nova. Aqui, uma vida de milagres espera por você. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.